Tudo bem? Meu nome é Ricardo Peters, eu sou facilitador de Management 3.0 desde 2013 e hoje eu vou te contar sobre uma prática chamada Moving Motivators. O que é que te tira da cama todos os dias para você ir trabalhar? Com certeza tem a ver com dois tipos de motivadores. Os motivadores intrínsecos, aqueles que vêm de dentro, e os motivadores extrínsecos, que são as variáveis ambientais interferindo no seu dia a dia. Moving Motivators é uma prática que te ajuda a conhecer um pouco melhor as pessoas que trabalham com você. Se você está numa posição de liderança, por exemplo, é super útil para que você conheça o que motiva a pessoa que trabalha com você, e para ela te conhecer também enquanto líder, para entender quais são as suas motivações. É extremamente útil também trabalhar isso como equipes, porque as pessoas se conhecem um pouco melhor e tendem a valorizar, a se engajar mais, ajudar você a trabalhar nas coisas que você realmente gosta de fazer. A explicação dessa prática, ela está fora do nosso escopo. Vou colocar um link na descrição e você pode ir lá, ler tudo direitinho e voltar para cá para ver o que eu aprendi com essa prática. A versão curta é o seguinte: cada carta tem uma palavra, que é um motivador, e uma sentença que descreve esse motivador. A gente pede para as pessoas colocarem elas numa ordem de prioridade, né? São 10 cartas e elas ficam da esquerda para a direita numa ordem de prioridade. As cartas dispostas já viram um excelente convite para uma conversa, que é o que eu acho que é mais interessante dessa prática. Deixa eu te falar algumas coisas que eu aprendi fazendo essa prática. A primeira delas é a seguinte: você necessita de olhar literalmente a sentença e a palavra. Uma complementa a outra. E as pessoas têm diferentes significados para as palavras. Por exemplo, uma das cartas é poder. Poder, aqui no Brasil, a gente às vezes associa com coisas negativas. Tem sede de poder, né? Poder absoluto, corrompe absolutamente. Então, às vezes as pessoas não querem colocar poder como seu número 1, porque elas não querem parecer essas pessoas extremamente ambiciosas, né? O que eu falo quando eu vou conversar isso com a pessoa? Eu olho para a carta e digo assim: olha, aqui o que o texto está dizendo é a sua capacidade de influenciar o que acontece ao seu redor. Então, poder, nesse caso, tem a ver com influência, o quanto você consegue influenciar o que está acontecendo. Uma outra carta onde isso acontece várias vezes comigo também é a carta status. As pessoas não querem colocar, às vezes, status no número 1 porque elas temem parecer superficiais. Mas status é o reconhecimento, né, quando você lê o texto, é o reconhecimento que você recebe pelo seu trabalho, pela sua capacidade de fazer as coisas. Então, quando eu troco, né, status por reconhecimento, as pessoas, tá, entendi. Então, elas passam a priorizar. E por fim, tem uma terceira que é aceitação. Aceitação, o texto às vezes é o que confunde as outras pessoas. As pessoas que trabalham comigo me aceitam e me valorizam por quem eu sou, etc. Então, tem gente que não quer dizer ou ser percebido como alguém que precisa da aprovação dos outros para ser aceito. Quando eu explico que aqui tem muito mais a ver com acolhimento, com uma segurança que você sente dentro do grupo, a pessoa entende e passa a compreender melhor a carta. Eu imagino que você, quando usa isso também em outros idiomas, as percepções das palavras podem ser diferentes. Então, o primeiro alerta que eu dou é cuidado com esses significados, né? Certifique-se de que você vai conseguir colocar exatamente, ou fazer com que a pessoa entenda exatamente o que o motivador significa. Eu não tive muitas oportunidades de usar o Moving Motivators para avaliar o impacto organizacional como ela foi desenhada. Mas eu usei em alguns contextos que eu vou falar agora para você. Número 1, né, em conversas 1 a 1, famoso one-on-one. Eu gosto de sentar com uma pessoa que está na minha equipe, por exemplo, e fazer o jogo, fazer a prática. Como é que eu faço isso? O que é importante, eu sempre vou primeiro, disponho as minhas cartas, né, e começo explicando. Ele tem um conjunto de cartas lá na frente para a pessoa e eu começo explicando por que eu coloquei as cartas daquela forma, o que cada uma das cartas representa para mim. Em seguida eu pergunto à pessoa se ela gostaria de fazer o mesmo. Isso tende a evitar aquele embaraço inicial da pessoa. Para que isso, né? Será que ele está querendo entrar na minha cabeça? Não é nada disso. E normalmente, todas as vezes que eu fiz, a pessoa quis fazer de volta também e ofereceu e a conversa fluiu muito bem. Quando termina a conversa, eu peço para tirar uma foto. Pergunto se eu posso tirar uma foto para criar um registro da ordem da pessoa. Eu guardo esse registro e eu uso ele como referência para conversas no futuro.
Então, por exemplo, se a gente for jogar daqui a 3 meses, né, que é normalmente a frequência que eu faço, a gente sabe se a motivação melhorou ou se piorou, a gente sabe se a ordem mudou, a gente pode endereçar por que mudou, e eu sempre compartilho com a pessoa, né? Até hoje também não tive ninguém dizendo não tire a foto, não guarde e tal. Então, uma das coisas importantes para se fazer é prestar atenção e criar o registro desse momento para que você possa recuperar depois. E uma das principais motivações de fazer dessa forma é porque você tem um comparativo. Você pode perguntar para a pessoa, as ações que a gente fez, né, que a gente disse que ia fazer, surtiram o efeito desejado? Não surtiram? O que nós vamos tentar novamente? Um segundo contexto onde eu também trabalho são em conversas de coach ou mentor e mentee. Nessas conversas eu não preciso dispor a minha ordem e falar porque o foco está integralmente no coach ou no mentee. Então eu simplesmente explico o que é a prática, explico o que é para ajudá-lo a se entender melhor, entender o que motiva, e a gente começa e ele conversa comigo a respeito disso. É bem legal quando termina de colocar, porque eu posso fazer perguntas do tipo, eu percebi que você colocou ordem como número 1, né? Por que ordem é tão importante para você? Ou em que situações ordem impacta o seu dia a dia profissional? Em que situações profissionais a ordem não está sob controle, não está do jeito que você gostaria? Então é sempre um bom iniciador de conversas, né, esse tipo de jogo, e a gente pode evoluir a conversa com o coach ou com o mentee de acordo com as motivações dele. É fabuloso também, se você é como eu faço coach de pontos fortes da Gallup, né? Então, eu sempre associo algumas cartas a alguns motivadores específicos da Gallup também. Se você sabe do que eu estou falando, vai ser bem legal, porque você começa a entender, olha, isso aqui tem no relatório, isso aqui funciona bem direitinho. Então, é excelente para você trabalhar com o seu coach ou com o seu mentee e entender quais são as motivações profissionais dele. Uma variação interessante dessa prática com o coach ou com o mentee é substituir as cartas por post-its ou cartas mesmo que tenham valores que são essenciais. Quais são os seus 10 valores essenciais? Assumindo que você já tenha feito um trabalho e a pessoa conheça quais são os seus principais valores, né? Então, peça para colocar esses valores numa ordem e peça para explicar por que esses valores são importantes. Funciona do mesmo jeito e dá para entender, por exemplo, você pode fazer perguntas do tipo, no teu contexto profissional, agora, o quanto esses valores estão sendo atendidos, o quanto eles não estão sendo atendidos. Eles já foram ultrapassados alguma vez? Isso normalmente leva a pessoa para uma reflexão e para ações que possam ajudar a melhorar o dia a dia de trabalho. Bom, se você foi lá e leu a prática, você sabe que tem uma segunda etapa, além de ordenar numa prioridade, que é subir ou descer os cartões, né, de acordo com o impacto. Se o impacto está sendo positivo, você sobe um cartão, se ele está sendo negativo, você desce. Eu gosto de fazer diferente. Eu gosto de trabalhar com mais de um andar. 2 andares para cima, 2 andares para baixo. Por quê? Dá também a sensação de intensidade. Se alguma coisa sobe 2 andares, significa que está ótimo, está maravilhoso. E se isso são seus primeiros motivadores, o cara está vivendo o sonho dele, está trabalhando muito bem. No entanto, se ele desce 2 andares, sei lá, os 3 primeiros, né, tá 1 andar abaixo, 2 andares abaixo, o terceiro tá 2 andares abaixo, essa pessoa está com problemas sérios na motivação e a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Às vezes ressignificar a parte do trabalho, às vezes convidar a pessoa a fazer um trabalho diferente que o estimule mais, para que ele possa se sentir melhor e se motivar mais. Por fim, eu já tentei essa porque eu fiquei curioso se ia dar certo e eu tive bons resultados também. Existe um negócio chamado NPS, Net Promoter Score, que em essência você, ao invés de fazer uma avaliação detalhada, você pergunta para a pessoa o quanto você recomendaria esse produto ou serviço a um amigo, e a nota é de 0 a 10 com um campo qualitativo para você dar respostas adicionais. Quando eu estou fazendo essa prática, às vezes eu pergunto, né? Ao invés de usar os andares para subir e descer, a gente pega post-its pequenininhos e cola em cima da carta com o número de 0 a 10. O quanto a sua função atual está estimulando esse motivador aqui. E aí, se o cara coloca 0, a gente já sabe que desceu 10 níveis, né? Se o cara coloca 10, a gente sabe que está ótimo.
Enfim, é uma forma também de você nivelar. Eu acho essa particularmente útil, para você que é mais analítico, gosta de números, né? Para mim é útil porque se o cara colocou lá que o motivador inicial dele era 5, a gente definiu algumas ações para melhorar, o que eu espero ver no nosso próximo trimestre é que isso subiu no mínimo para um 6, para um 7, né? E aí a gente vai saber que está dando resultado e qual foi o nível do resultado. Se subiu para 10, a gente sabe que foi muito bem. Então também é uma prática que eu acho legal a gente estar fazendo e melhorando. O terceiro e último contexto onde eu já apliquei é o que eu gosto mais, que é o que a gente faz com as equipes. Traz todo mundo para a bagunça, não tem aquele foco só em líder e em liderado, e a gente passa a se conhecer melhor como grupo, como equipe. Eu acho que é o que tem melhores resultados também, porque as pessoas agora se ajudam ou entendem como é que cada um funciona. O que eu faço? Divide em pares ou em trios, pede para um apresentar o resultado do outro, e enquanto eles estão nesse processo de discussão, eu vou tirando fotos das cartinhas e eu vou subindo para um quadro onde todo mundo vai poder olhar. Nas linhas, eu crio uma tabela, nas linhas da tabela tem os nomes das pessoas e nas colunas eu tenho os 10 motivadores. E o que eu ponho, o que eu preencho em cada área da tabela? Se o motivador for o teu número 1, ele conta 10 pontos. Se ele for o teu número 2, ele conta 9 e assim sucessivamente, até chegar a 1. Depois que eu termino, eu somo as colunas todinhas e a gente tem algumas informações interessantes agora sobre os motivadores daquele grupo. Você vai conseguir saber que esse grupo, de uma maneira geral, é motivado por esses 2 ou 3 ou 4 cartões. É muito forte isso neles, está lá mensurado, muito fácil de ver. Você também vai saber o seguinte, tem pessoas no grupo que não são motivadas por esses motivadores, tem outros completamente distintos. E eu acho muito legal essa última, por quê? Porque a gente tende a esquecer dessas pessoas e agora o grupo inteiro sabe e pode começar a valorizar a visão dessas outras pessoas. Então isso acho que é a diversidade de pensamento na prática mesmo sendo utilizada. Bom, para finalizar, pessoas, a gente sabe que são complexas, pessoas operando dentro de um sistema adaptativo complexo aumentam o nosso desafio. Essa é uma forma que você pode engajar quem trabalha com você, entendendo que tipo de atividade dá mais prazer, dá mais satisfação e ajudando a equilibrar, às vezes, a rotina de trabalho do dia a dia com coisas realmente interessantes. Eu quero te dar só um exemplo do que aconteceu comigo uma vez. A pessoa colocou lá curiosidade como número 1. E essa curiosidade, eu falei, está sendo atendida? Ele botou lá embaixo, desceu, né? Eu falei, por quê? Porque a gente agora não está criando coisas novas, está só mantendo o sistema que a gente construiu e aí eu acho chato pra caramba fazer isso. Eu sempre pergunto para a pessoa, como é que eu posso te ajudar? Onde é que a gente pode modificar? Às vezes a pessoa já tem a estratégia, a ideia, ela te diz e você ajuda a implementar, né? Nesse caso, o que nós combinamos foi, vamos ver outras atividades que estimulem essa sua curiosidade para equilibrar um pouco com o tempo que você faz a manutenção. É claro que a gente nunca vai ter exatamente só as coisas boas para poder trabalhar, né? Tem que fazer trabalho mesmo, algumas coisas mais difíceis, mas ajuda, né, a manter a sanidade e se manter mais feliz, que é o propósito dessas práticas. Agora é a sua vez de praticar. Você já rodou algumas dessas práticas, você já falhou, você acertou, teve bons resultados. Lembre-se que isso é sempre dependente de contexto. Não vai funcionar com todo mundo ou não vai funcionar do mesmo jeito. Às vezes você vai arrasar, às vezes vai ser terrível, né? Mas mesmo quando for terrível, você vai aprender alguma coisa. Eu tive uma vez que eu fui rodar isso e aí eu escolhi não fazer a prática com uma das pessoas que eu conversava. E foi engraçado porque a pessoa quando sentou, eu descobri que eles conversam entre si, né? A pessoa quando sentou, olhou pra mim e disse assim, ué, você não vai fazer o joguinho das cartinhas comigo, não? Aí eu olhei assim e falei, você quer fazer? Quero. E a gente fez e foi super divertido. Então, varia, tá certo? Aprenda com isso e se não der certo, encontre outra forma de fazer, mas o importante é você estar sempre procurando e trabalhando com seus liderados. Não deixe de me contar nos comentários qual foi a sua experiência e se esse vídeo trouxe algum valor para você, me faz um favor, já clica e se inscreve para você ser notificado de outros momentos, outros conteúdos como esse. Até a próxima!